Pronto, boa tarde a todos. Vamos começar mais essa aula do curso de Cálculo 4. Hoje a gente vai começar com uma revisão sobre o que a gente viu na semana passada. Vamos começar com alguns exemplos. São exemplos lá da lista de exercícios, né? Que eu tinha passado para vocês. Vamos resolver eles agora aqui, tá? As últimas 3 questões da lista. Então vamos começar com a questão 3 da lista, que é o seguinte, ó, a gente tem essa equação aqui, que é y duas linhas, mais 3 menos alfa, vezes y', beleza? Menos 2 vezes alfa menos 1, vezes y, certo? Igual a 0. Tá? Então, são duas perguntas aqui. Na primeira deixa eu escrever de outra forma que fica mais resumido. Então, determine os valores de alfa. Determine os valores de alfa. Tais que. Pronto, parte 1 seria todas as soluções tendem a 0 quando o t ele tende a infinito, certo? E a outra parte seria para que as soluções tendam a infinito, né? Para que elas fiquem ilimitadas quando o t tenda a infinito. Certo? Letra B, tá aqui as soluções. Espera aí que tem gente que está entrando na aula aqui. Tá aqui as soluções tornem-se ilimitadas. Espera aí que tem gente que está entrando de novo. Tornem-se ilimitadas quando t tende a infinito. Tá, então, para a letra A, certo? E para a letra B, independente, a gente vai ter que começar olhando para que é a equação característica, ver se ela tem duas raízes, se tem uma raiz, se tem duas raízes imaginárias, e aí montar a solução geral. E a partir da solução geral, aí a gente analisa o que é que precisa acontecer para que as soluções, elas para que elas tendam a 0, quando o t vá para infinito. O que é que tem que acontecer para que elas tendam a mais infinito? Certo? Vamos ver. Então, aqui, a equação característica, ela é o quê? Lembra que ela fica r ao quadrado mais 3 menos alfa vezes r, menos 2 vezes alfa menos 1 vezes nada é igual a 0. Então, vamos olhar aí para o delta. O delta vai ser b ao quadrado, ou seja, 3 menos alfa elevado a 2, menos 4 vezes a vezes c, que é menos 2 alfa menos 1, né? Então, fica mais aqui, 2 vezes alfa menos 1. Beleza? Então, isso aqui vai dar, nesse primeiro termo, vai dar 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E aqui eu vou ter mais 8 alfa e menos 8. Então, juntando tudo, ficou alfa ao quadrado. Aí eu tenho menos 6 alfa com 8 alfa, deu mais 2 vezes alfa, certo? Aí tem aqui mais 9 menos 8, ficou mais 1. Sendo que isso aqui é a mesma coisa que alfa mais 1 elevado ao quadrado, certo? Então, a gente já sabe aí ó, que esse delta, ele é maior ou igual a 0, né? Lembra que se ele for maior que 0, é uma coisa que acontece. Se ele for igual a 0, é outra coisa que acontece, né? Se ele for maior que 0, eu tenho duas raízes reais diferentes. As minhas soluções básicas elas vão ser exponenciais, né? Vai ser e elevado a uma raiz vezes a variável, né? Que aí é o t. E é elevado a outra raiz, certo? Vezes o t. E se eu tiver apenas uma raiz real, que é a outra possibilidade aqui, aí as minhas duas soluções básicas vão ser o quê?
elevado à minha raiz vezes t, e a outra vai ser o quê? Vai ser, vai ser essa primeira solução, certo? Essa primeira exponencial aí, multiplicada por t, né? Então, lembra que a gente fez isso usando redução de ordem, beleza? Oi, Roberto, pode falar. O senhor está escrevendo alguma coisa aí ou está travando Não, aí a só tô tela? falando. Ah, sim, certo. Então, lembra que a gente tem essas duas opções. A gente pode ficar com duas raízes reais diferentes agora, certo? Ou com apenas uma raiz. Então, a gente precisa separar essas duas opções aí. A gente tem que ver o que é que acontece se o delta for maior que zero, e tem que ver o que é que acontece se o delta for igual a zero, certo? Então, vamos começar aí vendo com o caso em que o delta for maior que zero, que pelo que eu vi até agora o, foi o único caso que foi analisado pela maioria de vocês. Tá bom? Então, a gente sabe aqui ó, que o delta ele é maior ou igual a zero. Então, vamos ver. E se ele for maior que zero, o que é que vai dar, né? Então, caso 1, delta maior do que zero. Se delta for maior do que zero, o que é que isso significa? Quem é que faz com que esse delta aí ele zere? Seria se o alfa, se ele fosse igual ao quê? Seria menos 1, né? Então, o delta é maior que zero se somente se o alfa não for menos 1. Certo? Então, se o alfa não for menos 1, aí eu vou ter duas raízes reais diferentes. Que raízes vão ser essas? Deixa eu pegar aqui outra cor, vamos de azul. Então, as raízes vão ser R igual a, pronto, menos B. Então, vai ficar menos 3 mais alfa, tá certo? Menos isso aqui. Aí, mais ou menos, a raiz quadrada do delta, a raiz quadrada de alfa mais 1 elevado a 2. Ou seja, vai dar alfa mais 1, né? Tecnicamente, ficaria o módulo disso, mas aí o módulo disso é aí o quê? Seria mais ou menos ele, né? Por isso que aqui na frente já está com esse mais ou menos aí, para a gente não precisar ficar se preocupando com esse módulo. Sobre 2A. E aí, o A é 1. Certo? Então vamos ver, quem é que vão ser essas raízes? A minha primeira raiz vai ser com essa soma, vai ficar menos 3 mais alfa de novo, certo? Mais 1 sobre 2. Ou seja, vai dar 2 vezes alfa menos 2 sobre 2, que é alfa menos 1. Então essa é uma raiz. Quem é que é a minha outra raiz? Eita, deixa eu vir por aqui mesmo. Certo? Quem é que é a minha outra raiz? Vai ser com a diferença. Vai ficar menos 3 mais alfa menos 1 sobre 2. Então vai cancelar o alfa com menos alfa. E aí fica menos 3 menos 1, fica menos 4 sobre 2, deu menos 2. Então aí são as minhas raízes, tá? Eu sei que elas são raízes diferentes, por quê? Porque o alfa, ele é diferente de menos 1. Então, alfa menos 1, ele não vai ser menos 2, né? Então, são as minhas duas raízes aqui, essa e essa. Com isso, quem quer solução geral? Essa parte aqui, certo? A maioria dos que eu corrigi já resolveu. Ela vai ser y de t igual ao quê? Vai ficar lambda 1 vezes exponencial de uma raiz vezes t, então de alfa menos 1 vezes t, certo? Mais lambda 2 exponencial da outra raiz vezes t. Certo? Então é isso aí que vai acontecer se o alfa não for menos 1, que aí o delta vai ser maior que zero. Então, o que é que tem que acontecer aí para que essas soluções tendam a zero? Quando o t ele tenda a infinito. Bem, essa exponencial aqui, ó, se o t tende a infinito, ela já vai a zero, tá? Por quê? Porque ela é uma exponencial com esse meu coeficiente aqui na frente negativa. Vai fazer com que ela seja um exponencial decrescente. Beleza? Então, a outra exponencial também vai ter que fazer a mesma coisa. Essa exponencial aqui tem que tender a zero também quando t tender a infinito. Certo? Então, para que isso aconteça, esse número aqui tem que ser negativo.
certo? Então, na letra A, para garantir que todas as soluções tendam a zero quando t tende a menos infinito, alfa menos 1 tem que ser menor que zero. Certo? Alfa menos 1 tem que ser menor que zero, portanto, o alfa tem que ser menor do que 1. Só que aqui eu só estou considerando o quê? O caso alfa diferente de menos 1. E se o alfa for menos 1, será que também vai acontecer o mesmo? Será que as soluções todas vão tender a zero? Elas vão, certo? Sendo que eu tenho que considerar, certo, esse caso à parte. Por quê? Porque a solução geral não vai ter o mesmo formato que eu escrevi aqui. Vai ter outro formato, né? Vai ter outro formato, beleza? Então, se o alfa for menor do que 1, aí esse número aqui no meu expoente vai ser negativo, essa exponencial vai ser decrescente, portanto, essa exponencial aqui, certo? E a outra também, as duas vão tender a zero. Então, quaisquer que sejam os valores aí das minhas duas constantes, né? Lambda 1 e lambda 2, a solução vai ter que ir a zero de qualquer forma, tá certo? Então, nesse caso, eu já sei que se o alfa for menor do que 1, já me resolve isso, só com apenas esse detalhe aí, né? E se o alfa for igual a menos 1, aí eu tenho que considerar a parte agora e ver o que é que vai acontecer, beleza? Vamos analisar a parte aí. Beleza, e se o alfa for menos 1? Alfa igual a menos 1, nesse caso, é a mesma coisa que dizer que o delta é zero. A equação vai ser o que no caso, né? Se o alfa for menos 1, aí fica r ao quadrado, certo? Aí, ó, mais, aqui eu teria 3 menos menos 1, né? Seria 4, mais 4r. E aqui eu teria menos 2 vezes alfa e menos 1. Então, ficaria aqui, ó, ficaria menos 1, ficaria menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2 seria mais 4 igual a 0, né? Então, a gente ficaria com essa equação aí, a gente já sabe que o delta aí vai ser 0, vai ter uma raiz só. Isso aqui também é a mesma coisa que escrever r mais 2 ao quadrado, certo? Igual a 0. Ou seja, a única raiz seria quem? Seria menos 2, que é o que deveria acontecer mesmo, porque aqui, ó, se eu substituir o alfa aqui por menos 1, vai dar menos 2. Aí as duas raízes seriam iguais, certo? Nesse caso, como que é a minha solução geral? Solução geral vai ser y de t igual a lambda 1 vezes e elevado a minha raiz vezes t, mais lambda 2 vezes t vezes e elevado a menos a minha raiz multiplicada, certo, por t. Agora, eu já sei que isso aqui, ele tende a zero quando o t tende a infinito. E esse aqui? Esse aqui também. Mas aí eu tenho que justificar, tá? Tenho que fazer alguma continha extra aí. Como é que a gente calcula o limite quando t tende a infinito de t vezes e a menos 2 vezes t? A gente tem que usar a regra de L'Hopital, né? A gente poderia inverter, por exemplo, aí essa exponencial, tá? Ficaria t sobre e elevado a 2 vezes t. Em cima está tendendo a infinito, embaixo também está tendendo a infinito. Então, a gente aplica L'Hopital aqui e vai dar limite, quando t tende a infinito, de 1 sobre 2 vezes e elevado a 2 vezes t. Aí agora em cima é 1, embaixo está tendendo a infinito, então isso aqui dá zero também, tá? Então as duas soluções básicas aí, né, que é a exponencial e a exponencial multiplicada por t, as duas tendem a zero. Tá bom? Então, nesse caso, também a gente tem limite de y de t, quando t tende a infinito, é zero, certo? E isso não depende do valor da constante que a gente escolher. Das duas constantes, das duas... dos dois lambdas que a gente tem aí, né? Lambda 1 e lambda 2. Isso responde a letra A, certo? Ela fica completa. Os dois casos possíveis, né? A gente viu que acontecia quando o alfa fosse diferente de menos 1, e a gente viu que para esses valores, se ele for menor do que 1
já garante que as soluções vão todas elas vão todas a zero. E se o alfa for menos um também, aí a gente viu separadamente. Alguém tem alguma pergunta aqui? Que agora eu vou fazer o comentário também sobre a letra B, né? Que ela tinha uns detalhezinhos, mas na correção eu não exigi todos os detalhes que eu vou comentar aqui, não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom, então vamos para a letra B. Na letra B, a gente vai basicamente aproveitar o que a gente já sabe, né? Bem, se o alfa for igual a menos 1, então a gente não precisa se preocupar, porque a gente já está vendo aí na tela que as soluções vão a zero. Então a gente só tem que se preocupar com a fórmula geral que a gente tem aqui, ó, com essa aqui, que é o que é o que interessa a gente, tá? Que é o que interessa a gente. Então, vê, a gente tem agora, se o alfa for menor do que 1, as soluções elas vão a zero sempre. Então, o único caso que eu tenho que olhar agora é se o alfa for maior ou igual a 1, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, na letra B. Letra B agora. A gente já sabe que a solução geral da gente, ela é y de t, certo? Igual a lambda 1 é elevado a alfa menos 1 vezes t, mais lambda 2 é elevado a menos 2 vezes t, e a gente só está agora olhando para alfa maior ou igual a 1. Se o alfa for igual a 1, o que é que vai ficar? Aí o y de t vai ser quem, né? Essa primeira exponencial aí, o expoente vai se anular, né? Então vai ficar elevado a zero, que é 1. Então ficou só lambda 1 mais lambda 2 é elevado a menos 2 vezes t, certo? Quando o t ele tender a infinito, a exponencial aí ela tende a zero, vai restar só aquele lambda 1, né? Então, se a solução ela é convergente, se ela tende a esse lambda 1 aí, então ela não é ilimitada, né? Ela vai ser ilimitada se o limite for infinito, certo? Ou menos infinito, tá bom? Então aí ela é, ela é limitada e o limite vai ser o valor que essa primeira constante tiver. E se o alfa for maior do que 1? Tá, se o alfa for maior do que 1, aí a gente fica com essa fórmula geral que tem aí em cima, certo? Sendo que a gente tem que analisar algumas coisas aqui, ó. Vê, se os dois lambdas forem zero, aí não tem o que fazer, né? A solução é zero, é limitada. Porque ela é constante igual a zero. Certo? Não tem o que a gente analisar aí. Tá bom? Se os dois lambdas forem zero, porque a resposta depende do lambda. Tá? Por exemplo, se o alfa aí for 1 milhão, certo? Então, aquela primeira exponencial ali, ela tende a infinito. Mas se o lambda 1 se o lambda 1 der zero, aí não importa o alfa. Porque a primeira exponencial ali sempre vai ser anulada, tá? Se fica zero vezes a primeira exponencial, independente do alfa que tiver aí, vai dar zero. Beleza? Então, se o lambda 1 for zero, não tem o que fazer, vai ficar limitada de novo. Se os dois lambdas forem zero, é zero sempre, né? Beleza. Se os dois lambdas forem zero, é zero sempre, então a sua solução vai ficar limitada. Se lambda 1 for zero, certo? Se o lambda 1 for zero, se o lambda 1 for zero, a solução vai ficar só y de t igual a lambda 2 elevado a menos 2t. Também é limitada. Por quê? Porque ela tende a zero.
Então, ó, já não tem como a gente ter que todas as soluções que elas se tornem ilimitadas, né? Ficou meio como uma pegadinha aí que eu não tinha pensado quando eu coloquei a questão. Então, é impossível que todas as soluções é, é, elas sejam ilimitadas, porque depende do valor dos lambdas. Mas assim, eu não corrigi, certo? Essa parte com esse nível de detalhe, não, tá? Se a pessoa disse que o alfa tinha que ser maior do que um, para mim já era suficiente aí. E com alguma justificativa, claro. Beleza? Aí agora, se o lambda 1 ele for diferente de zero, então a gente garante, né? Se o lambda 1 for diferente de zero, agora, e aí não importa quem seja o lambda 2, tá bom? Então, lambda 1 diferente de zero e qualquer lambda 2. Lambda 1 diferente de zero e o lambda 2 que a gente quiser. Aí o limite do y de t vai ser. Bem, vai ser mais infinito, né? Ou menos infinito. Vai ser mais infinito se o lambda 1 for positivo, vai ser menos infinito se o lambda 1 for negativo. Certo? Então vai ser mais ou menos infinito aí. Tá bom? Então, se o alfa for maior do que 1, a solução vai ficar ilimitada, desde que o lambda 1 não seja zero. Se eu pegar soluções que não, que não tem um lambda 1 igual a zero, elas vão se tornar ilimitadas, tá? A resposta completa era essa aí, mas, como eu falei, não precisava responder desse jeito, não. Se desse alguma justificativa e falasse que o alfa tinha que ser maior do que 1, provavelmente eu vou aceitar, tá? Depende também da justificativa. Mas eu não exigi que a pessoa destrinchasse o, o, os lambdas, não, tá? Mas vocês entenderam a ideia agora? Como é que ficava o final? Eu vou colocar o gabarito ainda, tá? Provavelmente hoje, quando terminar a aula, eu coloco lá. José falou que pensava que era para achar um alfa que deixasse a primeira parte e a segunda ilimitadas. Essa primeira e essa segunda parte que tu tá falando são as exponenciais, é? Porque a exponencial que tem o menos 2 lá no expoente é impossível que ela fique ilimitada, tá? Ela vai ser sempre limitada, porque ela tende a zero, certo? Então tu precisa que a primeira fique certo, ilimitada. No caso, para que ela tenda a zero, as duas precisam tender a zero. Mas para que ela fique ilimitada, se uma delas se tu quiser que elas tendam a infinito, mais ou menos infinito, aí basta que uma delas tenda, tá? Porque a outra tende a zero. Se eu ficar com zero mais infinito, vai dar infinito. Então, aí seria suficiente que uma delas já fosse a infinito, certo? Não precisaria que as duas fossem, não. Certo? Seria uma ou outra. Se as duas fossem, melhor ainda. Mas se uma for, já basta. Se as duas forem, aí a gente poderia ter algum problema também, né? Porque poderia ficar infinito menos infinito e aí gerar alguma indeterminação. Mas ainda bem que não precisou fazer isso, né? A segunda, ela é sempre limitada mesmo, como tu tá falando aí, tá? A que tem o menos 2 lá em cima, ela é sempre limitada, porque ela sempre tende a zero. Então a gente precisa fazer a análise de não ser limitada pela outra. Certo? Pela que tem o alfa no expoente, o alfa menos 1. Tá? Vamos para a questão 4 agora. A 4 era basicamente aplicar a fórmula que a gente viu na aula passada, tá? Só que era um PVI, então tinha um pouquinho mais de conta. Então aqui a gente tem ó, esse PVI aqui, é y duas linhas, certo? Menos 2 vezes y' mais 5y igual a zero, tá? E as condições iniciais eram y de π sobre 2 igual a zero
e y' de π sobre 2 igual a 2. Então, a primeira coisa é resolver a EDO, que nem a gente fazia com EDOs que fossem de primeira ordem, né? A gente começava determinando quem era a solução geral, e aí depois a gente substituía as condições iniciais para determinar quem eram as constantes da solução geral. Aqui, no caso, vai ter um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque tem uma condição inicial que é relativa à derivada, né? Então, a gente vai ter que achar quem é a solução geral, derivar ela, e aí substituir depois. Determinar quem é a solução geral é a parte mais simples aqui. É simples depois que a gente fez a última aula, né? Porque para a gente chegar lá não foi tão simples. Mas agora que a gente já sabe o que tem que fazer, já fica mais fácil. A gente olha para a equação característica, r ao quadrado menos 2 vezes r mais 5 igual a 0. Olha para o delta, para o discriminante, vai ficar b ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 5. Deu 4 menos 20, dá menos, fica menos 16. Que é 16 vezes menos 1. Certo? Deixa assim para ficar mais fácil logo de a gente tirar a raiz. Certo? Quer dizer que a raiz de delta vai ser quem? Vai ser raiz de 16, que é 4, vezes raiz de menos 1, que é i. Certo? Então, R vai ficar menos B, que é 2, mais ou menos a raiz de delta, como eu falei, fica assim, sobre 2A. Ou seja, ficou 1 mais ou menos 2i. Então, seguindo aquela notação lá da última aula, o alfa é 1 e o beta é 2. O alfa é quem vai lá no expoente e o beta é quem vai no ângulo. Não é isso? Então, a solução geral aqui vai ser o quê? Vai ser y de t, de x, enfim. Aí você que escolhe, tá? Vai ser o quê? Vai ser lambda 1 exponencial de alfa t vezes cosseno de beta t, tá? Mais lambda 2 exponencial de alfa t vezes seno de beta t. Eita. De 2 vezes, certo? T. Então agora tem que substituir, tá bom? Vamos começar substituindo aí essa primeira essa primeira condição inicial da gente. Quem é que é o y de π sobre 2? Y de π sobre 2 vai ficar o cosseno de 2 vezes π sobre 2 vai dar cosseno de π, que é menos 1, certo? E o seno de 2 vezes π sobre 2 vai dar seno de π, que é 0. Então vai ficar lambda 1, certo? Vezes a exponencial elevado a π sobre 2 vezes cosseno de π, né? Então ficou assim. E isso aí tem que dar 0, né? De acordo com a condição inicial aí da gente. Beleza. A exponencial não é 0, quem tem que ser 0 é esse lambda 1 aí. Então lambda 1 é 0. Tá bom? Lambda 1 é 0. Agora vamos derivar para usar a outra condição inicial. Quem é que vai ser o y' de t? E aí tem que usar a regra do produto, né? Vai dar lambda 1 vezes exponencial, que é derivada dela, né? Vezes o cosseno. Mais lambda 1 vezes a exponencial vezes a derivada lá do cosseno de 2 vezes t. Vai ficar menos 2 lambda 1 exponencial do seno, a exponencial vezes o seno de 2 vezes t. Mas no outro agora, lambda 2 vezes a derivada da exponencial vezes o seno, certo? Mais lambda 2 exponencial vezes derivada do seno de 2 vezes t. Aí fica mais 2 lambda 2 exponencial vezes o cosseno de 2t. E aí facilita a vida, né? Também porque a gente já sabe que o lambda 1 é 0. Se quisesse, já poderia ter logo substituído ele ele aqui em cima, tá? Para facilitar na hora de derivar. Mas eu esqueci de fazer isso. Não tem problema não. Ficou só essa parte daqui, beleza? Então,
Você, por um lado, quem é que é o y' de π sobre 2? Por um lado vai ser lambda 2 vezes e elevado a π sobre 2 vezes o seno de π, que é zero. Então morreu aqui, né? Certo? Multiplicado por zero, cancelou todo mundo. E o outro, mais 2 lambda 2 é elevado a π sobre 2 vezes o cosseno de 2π sobre 2. Então, cosseno de π, que é menos 1. Ficou assim. Isso aí tem que dar menos 2. Ou, 2. Certo? Então, vamos simplificar aí o 2. Quer dizer que o lambda 2 vai ser quem? 2 sobre menos 2 vai ficar menos 1. E a exponencial eu jogo lá para o outro lado, né? Vai ficar dividindo, que é a mesma coisa que ela ficar em cima com o expoente com o sinal trocado. Então, esse aí que é o lambda 2. Ou seja, a solução do PVI, deixa eu fazer aqui embaixo mesmo. Essa é a solução do PVI agora. Ela vai ser o quê? Vai ser y de t igual pronto, vai ser só isso aqui agora. Certo? Lambda 2 menos E menos π sobre 2 vezes E elevado a t vezes seno de 2 t. Se quisesse que ficasse assim, já estaria ok, tá? Mas também dava para escrever assim. É elevado a t menos π sobre 2 vezes seno de 2 vezes t. Isso aqui que era a resposta. E aí, entenderam? Aí foi beleza, né? Só era mais conta mesmo, não tinha muito mistério na questão. A última questão era a mesma, era o mesmo problema, né? Não tinha nenhuma sacada que precisava ter, era só desenvolver o método mesmo, que era o método lá da redução de ordem. Tá bom? Vamos resolver aqui para a gente praticar também. Então, nessa agora, a gente precisava fazer o seguinte, a gente tinha essa equação aqui, ó, t elevado a 2 vezes y duas linhas, certo? Mais 3 vezes t vezes y', pronto, mais y igual a zero. Então, vê, é justamente esse tipo de equação aí que a gente vai trabalhar daqui a pouco, certo? Que é uma equação em que a gente tenha algo nesse formato aqui, ó. Tipo, a vezes x ao quadrado vezes y duas linhas, mais b vezes x vezes y, mais c vezes y igual a zero. Certo? É justamente esse tipo de equação aí que a gente vai trabalhar já já, para a gente praticar também de novo, para a gente repetir, né? Só que com a outra equação, o que a gente fez com uma equação, né, que era linear, de segunda ordem, homogênea, com os coeficientes constantes. Vai ser justamente essa equação aí, que é chamada de equação de Cauchy e Euler. Tá? Então, aí a gente vai ver justamente que quando a equação característica dela, que é diferente da outra que a gente aprendeu, certo? Quando ela só tem uma raiz real, o que a gente faz para determinar quem é a segunda solução é multiplicar a primeira solução por ln de x. Ou no caso aqui da gente, ln de t, né? Porque a variável independente da gente aí é o t, certo? Não o x. E a diferença dela em relação às outras equações, né, que eram de coeficientes constantes, é para que aqui os coeficientes, eles são variáveis, né? Porque tem esse x aqui e tem esse outro x aqui. A diferença, ela é que ela é de coeficientes variáveis. E que quando a gente faz o chute de quem que quer a solução básica, né? Que antes a gente fazia um chute que era um exponencial,
aqui o chute vai ser alguma, alguma, alguma potência de x, ou alguma potência de t, certo? Como eu não tinha comentado ainda como que a gente resolvia equações assim, eu precisei dizer para vocês, certo? Quem é que era uma solução, porque aí a partir dela a gente usava redução de ordem, certo? Na aula de hoje, eu acho ainda, a gente vai ver como que a gente poderia ter descoberto que t elevado a menos 1 era a solução, certo? É baseado no que a gente vai ver na aula de hoje. Mas como a gente não tinha ainda tido a aula de hoje, aí eu precisei dizer para vocês, né, quem é que era uma solução aqui para a gente começar. Então, eu estou dizendo já que y1 de t igual a t elevado a menos 1 é, ela é solução, pedindo, é claro, que a gente mostre também que é solução, né? Aí, no caso, já sabendo quem é que é candidata, é mais fácil mostrar que ela é solução ou não. Por quê? Porque basta substituir lá na equação e ver se vai dar zero mesmo. Certo? Se por acaso a gente substituísse e desse, sei lá, t igual a zero, aí não é solução, porque não deu a igualdade verdadeira, né? Teria que dar zero igual a zero. Se substituir e aí fica zero igual a zero no final, ou se eu substituir só do lado esquerdo aqui, se eu sair desenvolvendo e no final eu achar o valor que seja zero, aí é porque é a solução, certo? Então, sabendo quem é uma candidata, é mais fácil achar quem é a solução. Então, a gente vai ver já já como é que a gente adivinharia que essa aqui, ela é a candidata, tá? Então, certo? Primeiro, o que é que eu faço aí para verificar que ela é a solução? Então, verificando, basta substituir. Se eu substituir aí o y por t a menos 1, o que é que vai ficar? Ó, a derivada do y1 ela vai ser menos t a menos 2. E a segunda derivada vai ser. Aí agora esse menos 2 daí desce, né? Vai ficar multiplicado com aquele menos que tem ali, fica mais 2. T a menos 3. Tá bom? Então a gente vai substituir e vai ficar t elevado a 2 vezes y duas linhas, que é 2t a menos 3, mais 3t vezes o y1 linha, então, que é menos t a menos 2, mais o y1, então mais t a menos 1. Será que isso aí vai dar zero realmente? Esse primeiro termo aí vai dar 2 vezes t a menos 1. Esse segundo termo vai dar menos 3 vezes t a menos 1. E o último, só repetir. Então, deu 2 com menos 3, deu menos 1 com mais 1 vezes isso aí, né? Ficou zero. Pronto, realmente. Então, ela é solução. Certo? Verificar que algo é solução ou não é fácil. Só é substituir lá na equação e ver se dá o valor que deveria dar, certo? Eu acho que nessa parte é tranquilo, né? Se alguém quiser perguntar algo, aí fica à vontade, tá? Para achar a outra solução, a gente precisa usar o método da redução de ordem. Então, a gente supõe que a segunda solução, deixa eu escolher aqui a cor azul. Então, vamos fazer a redução de ordem agora. A gente vai supor que a segunda solução ela é alguma função multiplicada pela primeira solução. Então, a gente vai supor que y2 é u vezes o nosso y1, vezes t a menos 1. Então, a gente vai ter que substituir isso lá na EDO e a gente vai impor que isso realmente seja solução, ou seja, quando eu substituir, vai ter que dar zero, e aí eu vou descobrir o que é que tem que acontecer com essa minha função u aqui para que realmente dê zero, tá? Para substituir, eu preciso saber quem são as derivadas. A minha primeira derivada vai ser u' vezes t a menos 1, certo? E menos u vezes o t a menos 2. E a segunda derivada, aí fica u duas linhas vezes o t a menos 1, certo? Aí menos u' t a menos 2,
Fiz aqui a derivada só desse pedaço, tá? Agora desse outro aqui, ó, vai ficar fica menos u' vezes t a menos 2 de novo. Então, se eu junto com esse aqui, fica assim. Tá? E aí, o outro termo vai ficar mais 2 vezes u t a menos 3. Aí agora vamos para os cálculos, né? Agora é hora de a gente respirar e ter paciência. Vamos lá. Então vai ficar t elevado a 2 vezes a segunda derivada, que é u 2' vezes t a menos 1, menos 2 vezes u' vezes t a menos 2, mais 2 vezes u vezes t a menos 3, certo? Mais 3t vezes a minha primeira derivada agora, que é u' t a menos 1, menos u t a menos 2, mais o y, que é u vezes u, u multiplicado por t a menos 1. Isso aí tem que dar zero, tá? Eu tô impondo que isso aqui seja a solução também. Se eu estou impondo que seja a solução, quando eu substituir, tem que dar zero. Beleza, vamos agora fazer que nem a gente fez na última aula para a gente organizar. Vamos juntar os termos todos que envolvem a segunda derivada de u, todos os termos que envolvem a primeira derivada de u e todos os termos que envolvem u, para ver como é que vai ficar, certo? O único termo que envolve a segunda derivada de u é esse aqui, ó. Vai ficar t elevado a 2 vezes t elevado a menos 1, vai ficar t vezes o 2'. Tá bom? Agora, quem é que fica com a primeira derivada de u? Aí vamos botar aqui, ó, mais. Com a primeira derivada, aí a gente vai ter esse termo e esse. Então vai dar, ó, menos 2, t elevado a 2 vezes t elevado a menos 2. Então ficou simplesmente menos 2. E no outro a gente tem, ó, 3 t vezes t a menos 1. Então ficou assim simplesmente 3. Isso aí é quem multiplica a minha derivada de u. E quem é que multiplica o sozinho? Aí a gente viu que isso aí precisa dar zero, né? Então vamos ver que realmente dá. A gente vai ter esse termo que está aqui, que vai dar, ó, t elevado a 2 vezes t elevado a menos 3, né? Então vai ficar 2 vezes o t a menos 1. Aqui agora, ó, tem esse termo aqui, vai ficar mais 3, t que multiplica t a menos 2 e tem esse menos aqui, né? Então, vamos ajeitar aqui. Então, ficou menos t a menos 1, certo? Também. Mais t a menos 1 vezes u igual a zero. Como a gente tinha comentado na última aula, quem aparece aqui vai ser exatamente a mesma coisa que aparece aqui, ó. Certo? Na hora que a gente verificou que o y1 ele era a solução. Então, essa parte sempre vai dar zero, porque o y1, né, ele tem que ser solução. A gente começa com alguma solução e aí aplica o método para descobrir quem é a segunda solução, porque esse termo aí sempre vai se anular. Sempre se anula. Então, quem vai restar agora aqui vai ser t vezes u 2', aí fica mais u' igual a zero. Ela é de segunda ordem na variável u, mas é de primeira ordem na variável u'. Então a gente muda a variável para ficar u' mesmo. Vamos chamar v de u', certo? Então a equação na variável v fica assim, né? Que é separável. Se a gente separa as variáveis, vai ficar dv sobre v igual a menos dt sobre t. Integra aqui, aí vai dar ln de v igual a menos ln de t. Lembra que aqui não precisa da constante, né? Vai ser uma constante aditiva, a gente sempre pode zerar ela. Esse menos que está aí na frente passa lá para o expoente do t, fica ln de t a menos 1. Então v vai ser justamente t a menos 1. E aí,
U' vai ser T a menos 1, portanto, U vai ser ln de T. Como eu tinha mencionado, né? Nesse tipo de equação aqui, diferentemente do que acontecia quando a gente tinha equações com os coeficientes constantes, tá? Quando a gente tinha equações com os coeficientes constantes, quando a gente tinha uma raiz repetida, a gente multiplicava a primeira solução por x, né? Ou por t, de acordo com a variável que a gente tivesse. Nessas equações de Cauchy-Euler aí, a gente multiplica por quem? Por ln de x, certo? Ou ln de t, certo? Ln lá da variável que foi independente, certo? Então, aí a gente tem o valor do u, portanto, o y2 vai ser ln de t vezes t a menos 1. Para finalizar, eu tinha pedido que a gente mostrasse ainda que as soluções eram LI, né? Então, aqui a gente tinha duas opções. Ou a gente fazia da forma que eu tinha mostrado, que é com Wronskiano. Como é que ficaria aqui? Seria W de Y1 e de Y2. A gente faz esse determinante, né, que é Y1, Y2, Y1', Y2'. Aí dá, aqui fica T a menos 1, aqui fica ln de T vezes T a menos 1. Aqui embaixo, opa, deu uma bugada aqui. E aqui embaixo fica as derivadas, então menos T a menos 2. E aqui a regra do produto, né? Fica a derivada do ln de T, que é 1 sobre T, né? Que é T a menos 1 também, então ficaria T a menos 1 multiplicado por T a menos 1 de novo. Seria T a menos 2. Mais ln de t vezes a derivada de t a menos 1. Então, vai dar menos ln de t vezes t a menos 2. Aí, multiplica cruzado. Multiplicando na diagonal principal, vai dar t a menos 1 vezes t a menos 2. Vai dar t a menos 3. Menos ln de t vezes t a menos 3. E multiplicando na diagonal secundária, né? Lembra que precisa mudar o sinal. Então, esse menos que está ali vai virar mais. A mesma coisa, né? ln de t, t a menos 3. Então, cancelou esse com esse, deu t a menos 3, que é diferente de zero. Lembra que eu falei, só vai ser linearmente dependente aí, certo? LD, se der zero direto. Se der alguma função de t, já vai ser LI. Aí, nesse caso, é uma função que nunca se anula, né? Porque é 1, certo? Dividido por t ao cubo. Aí é melhor ainda, certo? Então, isso aqui garante que são LI. Certo? Teve um monte de gente que resolveu essa parte final de uma outra maneira ainda. E escreveu assim, ó, fez A vezes Y1 mais B vezes Y2 igualou a zero. Tá? Então, para que as soluções elas sejam LI, a única possibilidade que tem aí é que as duas constantes sejam iguais a zero, né? Então, a gente poderia tratar isso aí como se fosse uma equação que vale para todo t que seja positivo, né? Já que o ln de t aí, né? No caso, se eu quisesse ser mais exato aí, deveria ser ln do módulo de t, beleza? Mas tá de boa. E aí substituir valores. Se eu substituir, por exemplo, o t por 1, eu elimino o ln, certo? Vou ficar só com uma incógnita aí, né? Que é o A. Aí calculo o A. Depois que eu achar o A, substituo o T por algum outro valor e determino quem é o valor de B. Então, por exemplo, se eu fizer o T igual a 1, o que acontece? A gente vai ter A multiplicado por 1, né? Que seria 1 elevado a menos 1, mais B vezes 1 vezes ln de 1 igual a 0. Ln de 1 é 0. Então, ficou
A igual a zero aqui. Hoje, pode falar, José. Ô, professor, naquela parte ali, aquele segundo ln, ele não deveria ficar negativo também? Porque tem um menos na frente do menos t a menos 2. Então, mas no determinante, quando a gente faz na diagonal secundária, a gente muda o sinal, né? Ah, sim, sim, sim. Não é? Se a gente faz, por exemplo, isso aqui, ó. 2, 3, 1 e, sei lá, 8. Isso aí vai dar 2 vezes 8 e aí menos 3 vezes 1, né? Aí fica esse menos aí, que é do determinante, mais outro menos que veio daqui. Aí por isso que ficou mais. Certo? Certo. Certo, beleza, né? Tá bom. Tá, então aí a gente viu já que o A, que esse A, ele vale zero. Então, voltando aqui, ó, a gente vai ficar com B vezes t a menos 1 vezes ln de t igual a zero. Substitui agora o t por outro valor, por E, por exemplo, que é um valor simples aí para trabalhar com esse ln. Se o t for igual a E, aí vai dar B vezes E elevado a menos 1, que é 1 sobre E, ln de E igual a zero. Ln aqui de E é 1, né? Então ficou basicamente isso aqui. Então, a única forma disso acontecer é se o B for zero. Então, como a única forma de eu ter, como a única combinação linear que eu tenho dando zero das minhas duas funções é a combinação linear que é nula, trivial, né? Que as duas constantes aí é, elas valem zero. Essa é uma outra forma de mostrar que as soluções são LI. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar sobre esse outro tipo de EDO aí, que é EDO de Cauchy-Euler, tá? Tem livro que chama EDO de Cauchy, tem livro que chama EDO de Euler, tem livro que chama EDO equidimensional, ou alguma coisa assim, mas eu conheço como Cauchy-Euler, tá? Então, como que é uma equação de Cauchy-Euler? Então, aqui vamos ver, tipo, seria uma outra aplicação dos métodos, né? Aplicação, equações, certo? EDO de Cauchy-Euler. A gente vai basicamente refazer o que a gente fez nas últimas aulas, sendo que agora já com a experiência que a gente já tem, especialmente lá da última aula, né? Com a redução de ordem e com as raízes imaginárias. Como é que a gente lida com quando a gente fica com raízes imaginárias, tá? Então, eu acho que a gente vai ver talvez dois casos hoje, que seriam raízes distintas na equação característica dela e raízes repetidas, e a gente deixa as raízes imaginárias lá para a próxima aula. E na próxima aula a gente já inicia a teoria geral das equações que sejam não homogêneas, tá? Para a gente poder depois usar os métodos que a gente vai ver mais na frente. Métodos coeficientes a determinar e método de variação dos parâmetros. Então, como que é uma equação de Cauchy-Euler? Ela é assim, ó, é A vezes o x elevado a 2 vezes y duas linhas, mais b vezes x vezes y', mais c vezes y igual a zero. Então, ainda é uma equação que é homogênea, ainda é linear, né? Por quê? Porque a gente tem combinação linear de y, aí de y' e de y duas linhas também, mas não é mais de coeficientes constantes. Por quê? Porque tem esse x que aparece no meio aí. Certo? Mas ela é uma equação que não é tão complicada também não de resolver. Usando as técnicas que a gente já estudou, a gente vai conseguir resolver ela de boa também, tá? E o que é que basicamente caracteriza ela, né? Que o expoente do x é a mesma ordem de derivadas que eu tenho no y. Então, por exemplo, nesse primeiro termo que a gente tem aqui, ó, eu estou com duas derivadas no y e eu também estou com o expoente 2 no x.
Nesse segundo termo aqui, eu estou com apenas uma derivada no y e estou com o expoente 1 aí no x. E nesse último termo aqui, eu estou com nenhuma derivada no y e estou com o expoente 0 lá no x, certo? Então, aqui agora eu tenho que começar basicamente do mesmo jeito que eu comecei com as equações que tinham coeficientes constantes. Eu não tenho como fazer nada a não ser que eu saiba algum candidato a ser alguma solução. No caso aí, as exponenciais, elas não vão ser apropriadas, né? Porque tem esse x aí aparecendo certo no meio. Se a gente tentasse que algum exponencial que ela fosse solução, não ia dar certo, né? Porque como que eu ia me livrar desse x na hora que a gente fosse adicionar tudo, né? Porque as derivadas das exponenciais vão ficar só exponenciais mesmo. Não vai ter como a gente melhorar isso. Então, as exponenciais aqui já estão basicamente descartadas. Por conta lá do exemplo que a gente resolveu ainda agora, que foi o exemplo da lista, a gente já tem meio que uma indicação de como que vão ser soluções aqui, né? Quem seriam soluções elementares, digamos, aí para essa equação? Seriam potências de x, certo? Por quê? Porque se eu derivo alguma potência de x, a minha derivada é outra potência de x, né? Então, a gente ficaria com várias potências de x envolvidas, elas iriam se misturar com esses expoentes que já aparecem aí do x, e no final haveria alguma chance de que tudo se cancelasse. Vocês estão entendendo? Vê que lá no outro exemplo que a gente... Gente, o professor falou que o computador dele reiniciou sozinho. Tá mutado, professor. Pronto, agora sim. Então, voltei. Tinha falado que estamos passando por problemas técnicos agora aqui, tá? Agora, eu acho que eu perdi os slides. Mas paciência, né? Não, estão aqui ainda, maravilha. Pronto, ufa. Certo, não salvou tudo, mas salvou boa parte. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Beleza. Tá aparecendo já? Sim. Beleza. Tá, então o que a gente tinha era A vezes isso aqui, vezes Y duas linhas, mais BX vezes Y linha, mais CY igual a zero. Essas aí que eram as equações de Cauchy-Euler. Tá? Então, como eu tinha falado, quem que é uma candidata aí a ser solução seria x elevado
a n, certo? Seria alguma, alguma potência de x, certo? Porque aí há alguma chance de que, quando a gente sai derivando essas potências de x, que a gente junte com esses x que já estão aparecendo aí, e no final tudo se anule realmente, certo? Há alguma possibilidade disso acontecer, beleza? Então a gente vai testar. Então o chute da gente agora aqui é y igual a x elevado a alguma coisa, certo? Vou dizer aí que vou chamar de m, para ficar igual a como eu fiz no material. Então, vou supor que isso aqui é solução. Certo? Não é um chute totalmente... um chute que é na doida, né? Certo? Não é aleatório. É com alguma... Ele é baseado em algo. A gente já sabe como que é a derivada de potências, a gente já sabe que ali, que a equação tem aquelas potências de x, então a gente sabe que há alguma chance de que isso aí dê certo. Então a gente vai ver o que é que tem que acontecer, quem que tem que ser, certo? Esse expoente aí para que y é igual a x elevado a m seja a solução, certo? Aí eu estou fazendo com a variável sendo x, mas se a variável fosse t, aí seria a mesma coisa, tá? Seria t elevado a m que eu iria testar, tá certo? Beleza. Então vamos ver quem são as derivadas, né? A primeira derivada seria mx elevado a m menos 1. E a segunda derivada seria m menos 1 vezes x elevado a m menos 2. Então a gente vai substituir isso lá na equação aqui, vai dar alguma equação característica, que vai ficar em termos de A, em termos de B, de C, certo? E do expoente em M também, certo? Que nem antes a gente ficava com a equação em termos de A, de B, de C, certo? Daquele númerozinho R que ficava lá no expoente da exponencial. Então, substituindo, aí vai ficar, ó, A vezes x elevado a 2 vezes a segunda derivada. Quem é que é a segunda derivada? É m menos 1 vezes x elevado a m menos 2. Certo? Mais b vezes o x vezes a primeira derivada. Quem é que era? Era m x elevado a m menos 1. Certo? Mais c vezes o y, né? Então, c vezes x elevado a m, isso aí tem que ser zero. Eu tô impondo que x elevado a m seja a solução. Vamos desenvolver aí agora, né? O que é que vai ficar? Ó, repara que todos os termos em que esse x aparece, vai ficar x elevado a m, né? X elevado a 2 vezes x elevado a m menos 2, repete a base e soma os expoentes, fica x elevado a m. Aqui eu tenho x elevado a 1 vezes x elevado a m menos 1, repete a base e soma os expoentes, também fica x elevado a m. E aqui também tem x elevado a m, tá? Então, se eu colocar em evidência o x elevado a m, aí vai restar o quê? Vou fazer assim. A gente vai ter a vezes m menos 1, beleza? Seria esse daqui com esses dois, mais o b vezes o m, que veio daqui, e mais o c, que veio daqui. Isso aí tem que ser zero. Certo? Bem, normalmente, quando a gente analisa quando a gente analisa alguma equação, certo, desse tipo aí, a gente pede que o x seja diferente de zero, né? Que o x seja maior que zero, por exemplo. Seja diferente de zero, por exemplo. Porque aí a gente sabe que o x aqui, ó, não vai ser zero, né? Quem vai ter que ser zero vai ser basicamente o quê? Quem vai ter que ser zero vai ser esse termo que está aqui. Certo? Se o x for igual a zero, não é algo que está interessando
Aí a gente, porque é apenas um valor de x, né? A gente serve para nada, basicamente. Então, o x ser zero é algo que não interessa. Se esse x for zero, realmente dá zero, mas eu quero que seja zero para qualquer valor de x, beleza? Então, para que seja zero para qualquer valor de x, que é o que significaria que o x elevado a m é uma solução, dizer que x elevado a m é uma solução, é dizer que isso aqui, ó, isso aqui vale para qualquer valor de x, tá? Então, isso aqui também vale para qualquer valor de x. Então, se o x for diferente de zero, se o x for igual a 1, a 10, a 20, a menos 1, enfim, quem tem que ser zero é quem? É esse segundo termo que está aí, certo? Dentro desse colchete. Então, isso aí vai dar outro polinômio do segundo grau, né? Vai dar outra equação do segundo grau, da mesma forma de antes. Essa aí é que vai ser a nossa equação característica do jeito que está agora. Então, o que é que ficou? Quem é que seria a nossa equação característica agora? Repara que é outra equação característica, tá? Não é mais do mesmo formato de antes, não. Não é mais do mesmo formato da que tinha coeficientes constantes. É outra equação característica. E aí é um erro muito comum. Eu, por exemplo, coloco algum EDO na prova que é assim. E aí agora que eu já expliquei para vocês como que a gente acha soluções disso, eu não preciso mais fazer como eu fiz aqui. Aqui não, que eu fiz aqui. Que eu disse, ó, quem era uma solução. Eu não preciso mais, porque a gente já sabe que como isso aqui é uma equação de Cauchy-Euler, eu sei que as soluções elementares, básicas que eu vou ter que procurar vão ser como? Vão ter que ser t elevado a algo. E aí agora, se eu não dissesse quem é que era esse y1 aí, agora você poderia montar quem era a equação característica dela e descobrir quem era o valor de m. Se a gente achasse dois valores de m diferentes, já resolveu. Já tem duas, a gente vai ver que as duas são LI realmente. Mas se achasse apenas uma, aplicaria redução de ordem. Mas a gente vai ver também que sempre vai multiplicar por LN, tá? Beleza? Sempre vai multiplicar por LN aqui nessa situação. Então, a equação característica vai ficar A vezes M elevado a 2, né? Mais A vezes M vezes menos 1, então menos A vezes M, mais aí fica B vezes M mais C igual a zero. Organizando, fica AM ao quadrado mais B menos A vezes M mais C igual a zero. Essa é a equação característica nesse caso. Beleza? Aí agora a gente tem também os mesmos casos de antes para a gente considerar. Se essa equação tiver duas raízes reais diferentes, a gente vai fazer uma coisa. Se ela tiver somente uma raiz real, a gente faz outra coisa, vai precisar fazer redução de ordem. Se ela tiver duas raízes imaginárias complexas, certo? Não reais, aí a gente tem que usar da mesma forma que a gente fez da última vez. A gente achou soluções complexas e aí transformou essas soluções complexas em soluções reais usando a fórmula de Euler, né? Aqui a gente vai ter que fazer algo parecido. Alguma dúvida até aqui? Certo? Posso fazer o caso em que o delta for maior que zero? Então vamos lá. Então, no caso delta maior que zero, delta maior que zero, quem é que seria esse delta aí, né? Esse delta aí seria, deixa eu escrever aqui, delta vai ser B menos A elevado a 2 menos 4AC. Vamos, basicamente, vamos deixar assim, tá mesmo? Certo? Então, se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais distintas, que eu vou chamar de M1 e M2.
Então daí eu sei que eu tenho duas soluções. Seriam y1 igual a x elevado a m1 e y2 igual a x elevado a m2. Então eu tenho que ver agora só se elas são LI. Se elas forem LI, acabou. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer quem é que seria o Wronskiano de y1 e de y2. Aí a gente vai ter x elevado a m1, x elevado a m2 e as derivadas. Aí vai ficar m1, x elevado a m1 menos 1 e m2, x elevado a m2 menos 1. Multiplica nas diagonais. Na diagonal principal, ficou o quê? Ficou m2, que multiplica x elevado a m1 vezes x elevado a m2 menos 1, né? X elevado a m2 menos 1. Então, eu somo os expoentes. Vai dar m1 mais m2 menos 1. Menos na diagonal secundária agora. Vai ficar menos m1. E a potência de x é a mesma. X elevado a m1 menos 1 mais m2. Então, m1 mais m2 menos 1. Colocando a minha potência de x em evidência, fica m2 menos m1 vezes x elevado a m1 mais m2 menos 1. Como a gente tinha comentado, a gente pede sempre que o x seja diferente de zero, né? Se o x for diferente de zero, então isso aqui só vai ser zero se acontecer o quê? Se m2 e m1, se eles forem iguais. Mas não são iguais, né? A gente está supondo que as raízes são o quê? São raízes reais distintas. Então m1 é diferente de m2, então m2 menos m1 é diferente de zero. Portanto, são LI. São LI. E aí, nesse caso, a solução geral, ela é o quê? Vai ser y de x igual a lambda 1 vezes x elevado a m1 mais lambda 2 vezes x elevado a m2. Essa é a solução geral para esse primeiro caso. Beleza? Vamos resolver um exemplo? Vou só achar aqui o meu material. Pronto, vamos começar com essa equação aqui, ó. Pronto, agora que a gente já sabe como que é o formato que a solução tem, é só achar quem são as raízes e jogar na fórmula depois, que nem a gente fez com as equações com os coeficientes constantes. Então, o exemplo aqui vai ser o seguinte. Vamos pegar x ao quadrado, y duas linhas, certo? Mais 2 vezes x vezes y', mais, menos 6y igual a zero. Ela é de Cauchy-Euler, né? Porque o expoente que o x tem é o mesmo número de derivadas que o y tem. Então, a gente pode usar, certo, direto o que a gente viu aqui. Tá bom? Já pode usar direto. Então, vamos ver como é que fica aí de novo essa equação característica. Ela fica assim, ó. Ela fica assim, fica am ao quadrado mais b menos a vezes m mais c igual a zero. Nesse caso, o a é 1, o b é 2 e o c é menos 6. Então, a equação característica vai ser o quê? Vai ser a vezes m elevado a 2, ou seja, 1 vezes m ao quadrado, mais o quê? B menos a, né? B menos a vezes m, então vai fica 2 menos 1, que é 1, vezes m, mais c, então menos 6, igual a zero. Aí você faz da forma que você quiser. Ou você faz por Bhaskara, ou você faz por soma e produto, tanto faz. Vamos fazer
por Bhaskara. O delta vai ser quem? Vai ser B elevado a 2, ou seja, fica 1, menos 4 vezes A vezes C. Então, deu 1 somado com esse 24 aí, fica 25. Então, as raízes vão ser M1 igual a menos B, certo? Menos 1, mais a raiz de 25, certo? Sobre 2A. Então, deu 4 sobre 2, deu 2. E M2 igual a menos 1 menos a raiz de delta, certo? Dividido por 2A. Então, ficou menos 6 sobre 2, deu menos 3. Tá? Então, o que é que isso significa? Isso aqui quer dizer ó, que x elevado a 2 é solução, certo? E isso aqui significa que x elevado a menos 3 é solução. E pelo que a gente viu, no caso em que as raízes dessa equação característica são diferentes, as duas soluções que a gente produz vão ser sempre LI. Tá? Então, a solução geral vai ser quem? Vai ser y de x igual a lambda 1 x ao quadrado mais lambda 2 x a menos 3. Tá? Se quisesse fazer por soma de produto, era só procurar por dois números que adicionados, eles dessem menos 1, certo? Que seria menos esse número daqui. E que multiplicados, eles dessem esse número daqui, que seria menos 6. Então é mais fácil começar com a multiplicação. Se eu quero que a multiplicação ela fique menos 6, começa com números inteiros, né? Porque também se as raízes não forem inteiras, você não vai ser por soma de produto que a gente vai achar. Vai ser por Bhaskara mesmo. Aí a gente testa. Poderia ser 1 com menos 6, poderia ser menos 1 com 6, ser 2 com menos 3, ou menos 2 com 3. A única aí que a soma vai ser menos 1 seria essas duas que a gente achou aí. Certo? 2 e menos 3. Eu tinha ouvido barulho de alguém levantando a mão. Certo? Alguém perguntou alguma coisa? Oi, fala. Por que aí o B ficou 1 ao invés de 2? Porque 2 seria se fosse uma equação com coeficientes constantes. Não é nesse caso, não. Nesse caso, tem que fazer desse jeito aqui, ó. Quem fica aqui seria B menos A. Entendeu? Certo. Vai ser B só se forem coeficientes constantes. É o mesmo B, né? Se for uma equação de Cauchy-Euler, certo? Esse termo do meio aí não é o mesmo que tinha na EDO, não, tá? Fica B menos A. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Então, vamos finalizar aqui falando sobre o caso em que as raízes sejam... Aliás, eu vou fazer mais uns exemplos aqui, tá? E aí... Vou resolver mais um exemplo. Tá? E aí depois, se não ficar muito tarde, a gente já inicia hoje a parte das raízes repetidas. Então agora vamos pegar o seguinte. Vamos pegar x elevado a 2 vezes y, duas linhas, mais 7x vezes y linha, certo? Menos 7y igual a 0. Então aqui é bom escrever quem é o A, quem é o B, certo? E quem é o C, porque a fórmula que fica aqui não é direto copiando, que nem era no caso da equação com os coeficientes constantes, não, tá? Não fica direto, não, igual. Então aqui o A é 1, o B é 7 e o C vale menos 7. Então, seguindo a fórmula da equação característica, como é que fica? A gente vai ter A vezes M elevado a 2, mais B menos A, né? Então, ficaria agora 7 menos 1, ou seja, 6M, mais C, então menos 7, igual a 0. Por Bhaskara, vai sair. Se quiser fazer por soma de produto, como é que a gente faria? A gente teria que achar dois números que adicionados dessem
desce menos 6, tá? Então, a soma é menos 6 e o produto é menos 7. Então, eu começo com a multiplicação. Se o produto está dando menos 7, eu olho só para números inteiros aqui. Porque se fossem raízes, se as raízes forem decimais, aí vai ficar muito complicado já. Eu vou acabar precisando fazer mesmo por Bhaskara. Então, se o produto dá menos 7, o que é que poderia acontecer, né? Como 7 é, é, o número, é o número primo, então só tem duas opções. Poderia ser menos 1 vezes 7, tá? Ou poderia ser 1 vezes menos 7, certo? Nesse aqui, ó, a soma, ela vai dar o quê? 7 menos 1 dá 6. Então não é essa. Nessa outra aqui, a soma dá o quê? Dá 1 com menos 7 dá menos 6. Então é essa, certo? As raízes são 1 e a outra raiz é menos 7. Nos casos em que isso dá certo, sai mais rápido do que fazer por Bhaskara. Mas Bhaskara é sempre garantido, tá? Isso aí vai funcionar sempre também nos casos em que eu tiver raízes diferentes. Se eu tiver raízes imaginárias, já fica muito complicado de a gente descobrir por soma e produto quem é que seriam as raízes. Não é que é impossível, certo? Dá, mas precisa ter uma visão muito avançada, certo? Para conseguir ver. Isso é coisa que tipo, eu mesmo não tenho, não. Então, as raízes aí a gente já sabe que são 1 e a outra vai ser menos 7. Tá? Então, as duas soluções que a gente sabe, né? Ó, as raízes são 1 e menos 7, portanto, as duas soluções que a gente conhece seriam x elevado a 1 e x elevado a menos 7. Beleza? Então, aqui a solução geral. Pode falar. Ai, Daniel, pode falar. Ô, professor, é que ficou uma dúvida ali. Como que ficou ali o 6M? Eu não entendi. 6M foi a mesma pergunta que Robério fez. Tem que seguir essa fórmula aqui, ó. Ah, sim, entendi. Certo? Tá certo, entendi. Pronto. Então sempre fica aqui, ó. Esse cara aqui, ele é B menos A. Esse cara daqui, certo? Esse 1 que ficou aqui, ele é a mesma coisa que B menos A também. Então, a solução geral vai ser y de x igual a lambda 1 vezes x mais lambda 2 vezes x elevado a menos 7. E pronto, acabou. Certo? O trabalho aí é resolver uma equação do segundo grau. Tá bom. Então, vocês entenderam? Certo? Alguém tá com dúvida nisso aqui ainda? Por que que aqui foi 6? Por que que aqui foi 1? Certo? Você só vai simplesmente repetir os valores lá dos coeficientes lá da equação se forem coeficientes constantes, que era o caso que a gente viu antes. Aqui é diferente. Aqui é outra equação característica, tá? Se fizer do mesmo jeito que fica com os coeficientes constantes, vai dar errado. Certo? Só vai dar certo se o... Aliás, nunca vai dar certo, né? Só ia dar certo se o A fosse 0. Mas o A não pode ser 0. Tá, então vamos começar aqui o caso em que eu fique com raízes repetidas, tá bom? Fique com raízes repetidas. Então, a ideia vai ser basicamente a mesma ideia de antes. Então, raízes repetidas. No caso, aqui agora o delta é 0. O delta é 0 e a equação característica só tem uma raiz. Então, só há uma raiz real, que vamos chamar de m, na equação característica.
Então a gente só sabe uma solução. A gente só sabe. Então y1 igual a x elevado a m é a solução. Então eu tenho que achar outra. A outra eu acho por redução de ordem. A conta é basicamente a mesma que a gente fez lá no exemplo da lista, tá? Que a gente resolveu ainda agora. Mas vamos fazer para fixar melhor. Então, quem seria o y2 aqui? Seria u vezes o y1, vezes x elevado a m. Então, vamos para as derivadas. O y é y2' seria quem? Seria u' x elevado a m mais u vezes m x a m menos 1. E a segunda derivada, ela seria o quê? O 2' vezes x elevado a m, mais fica u' vezes a derivada de x elevado a m, que vai dar m vezes u' vezes x elevado a m menos 1, mais m u' x a m menos 1. Agora para o outro termo, vai ficar mais m vezes a derivada de u vezes x a m menos 1. Então deu esse mesmo termo que tem aqui de novo, certo? 2 vezes ele. E mais o quê? O m menos 1 vai descer mais uma vez, vai ficar mais m menos 1, o x a m menos 2. Tá? Vamos substituir lá naquela hora que a gente precisa ficar bem zen, né? Para não errar as contas. Então a gente quer que isso aqui seja solução. Então também é solução, tá? A gente quer que isso aconteça. Então, para que isso aconteça, então tem que dar assim, ó, x elevado a 2 vezes y2 duas linhas, mais bx vezes y2', mais c vezes y2, isso aí tem que ser zero. Isso é a mesma coisa que falar o quê? Então a gente vai ter, ó, ax elevado a 2, beleza? Ax elevado a 2 vezes y2 duas linhas, que seria esse aqui tudinho, tá? Então vai ficar vezes u duas linhas, x elevado a m, mais 2m vezes u' vezes x elevado a m menos 1, mais m menos 1, u x elevado a m menos 2. Esse é o primeiro termo da equação. Aí mais, segundo termo, bx vezes a primeira derivada, que vai dar u' x elevado a m, certo? Mais mu x a m menos 1. Mais o último termo, que é c vezes y2. Então, mais c vezes u vezes x elevado a m. Tá certo? Isso aí tem que ser zero. Então, vamos seguir aquela ideia de antes. Vamos juntar tudo que envolve a segunda derivada de u, vamos juntar tudo que envolve a primeira derivada de u, e vamos juntar tudo que envolve apenas u. Essa parte que envolve apenas u, ela precisa ser zero, certo? E aí a gente reduz a ordem. Tá bom, então, quem é que é o termo que fica com o meu u duas linhas? A gente vai ter só a x elevado a 2 vezes x elevado a m, vai dar x elevado a m mais 2, vezes o duas linhas. Mas, quem é que fica com a minha primeira derivada aí de u? A gente vai ter, ó, esse termo aqui com esse termo de cá, mais esse termo aqui com esse termo de cá. Então, vai dar 2 vezes a vezes m, certo? Juntei, ó, esse a daqui com esse 2m daqui. E x elevado a 2 vezes x elevado a m menos 1. Somei os expoentes, deu x elevado a m mais 1. Agora aqui, ó, deu mais b, x elevado a 1 vezes x elevado a m. Então, x elevado a m mais 1. Fechei aqui, vezes o linha. Aí agora, quem é que fica com o direto, né? A gente vai ter, deixa eu fazer de outra cor para confundir menos aqui, ó. A gente vai ter esse termo com esse termo, certo? Mais esse termo com esse aqui, mais esse. Então vamos juntar.
A gente sabe que isso aí vai ter que dar zero, né? Beleza, então a gente vai ter, ó, x elevado a 2, né, vezes, ó, x é elevado a m menos 2. Então vai ficar x é elevado a m, né? Então, vamos colocar logo também x elevado a m em evidência. X elevado a m. Aí fica vezes quem? A vezes m menos 1, que é pegando esse aqui com esses dois, mais b vezes m, certo? E ainda tinha também o x daqui com x a m menos 1 daqui, também deu x elevado a m de novo, mais c daqui, isso aí tá tudo com u igual a zero. Agora, isso aqui é zero. Por que que isso é zero? Porque por causa da equação característica, ó. Ela é justamente esse termo que está aqui, que a gente viu que tinha que dar zero. É justamente ele, ó. A m menos 1 mais b vezes m mais c. A m menos 1 mais b m mais c. Isso aí é zero, tá? Porque m é solução da equação característica. É, 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 ele é uma raiz dela, tá? Beleza. Ele é uma raiz dela. Então a gente já eliminou, certo? Quem é que seria esse último termo. E esse segundo termo, será que dá para a gente simplificar ele também? Vamos ver. Quem é que é o m aqui? Né? M é a única raiz da equação característica. Lembra que a equação característica, deixa eu escrever ela aqui do lado, era am ao quadrado mais b menos a vezes m mais c igual a zero. Quem é o m aqui nesse caso? Vai ser menos b, ou seja, vai ser menos isso aqui, né? Vai ficar a menos b no caso. Certo? Menos esse negócio aqui dá menos b. Aí ficaria mais ou menos a raiz de delta. Só que delta é quem? Zero. Sobre 2 vezes a. Então deu isso, tá certo? O m vale isso. Nesse caso, o m vale esse valor aí. Alguém não entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Para usar isso aqui, ó. Ó, 2 vezes a vezes m, ó, a gente acha isso por aqui, ó. 2 vezes a vezes m. Beleza? Tá, então vamos lá. Quer dizer que 2 vezes a vezes m é a menos b. Então, continuando, a gente ficou com ax elevado a m mais 2 vezes o duas linhas. Beleza? Aqui, ó, dá pra gente colocar o x elevado a m mais 1 em evidência, e fica mais x a m mais 1 vezes o quê? 2 vezes a vezes m é a menos b, como a gente acabou de ver. Então ficou a menos b daqui, mais o b daqui. Beleza? Cancelou o b com menos b. Isso aí tem que ser zero. Se não acompanharem, avisem, tá bom? Então, agora ficou o quê? Ficou ax elevado a m mais 2, ou duas linhas, mais, ó, é a de novo, né? X elevado a m mais 1, o linha, igual a zero. O que é que eu posso colocar aí em evidência? Dá para colocar o a em evidência, né? Porque ele aparece aqui e aqui. E dá para colocar em evidência também x elevado a m mais 1, né? X elevado a m mais 1. Aí o que é que resta? Vai ser, ó, x aqui, né? Para quando eu adicionar os expoentes, fica m mais 2 lá em cima, vezes o duas linhas, mais o linha igual a zero. Então, se isso aí dá zero, quem é que tem que ser zero? Quem tem que ser zero é isso aqui. Por quê? Porque o a é diferente de zero e o x também é diferente de zero. Quem tem que ser zero é esse termo que está aí nos parênteses.
Aí a gente ficou essencialmente com a mesma equação que a gente tinha aqui no exemplo. Ó, mesma equação. Sendo que ao invés de ser é, t é x, né? X vezes o duas linhas, mais somado com o linha igual a zero. Tá claro? Voltamos para a mesma equação que apareceu lá no exemplo final da lista, que a gente resolveu hoje também. Então, a EDO que fica aqui é x u duas linhas mais u' igual a zero. Eu não vou resolver de novo essa EDO, tá? Porque ela já está resolvida aqui, certo? Ó, aqui, daqui em diante, a solução que eu fiz, ela é exatamente a mesma que eu iria fazer na outra lá, tá? É exatamente a mesma, sendo que a gente vai precisar trocar o ET é, 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 por X, tá certo? Então, eu não vou repetir, eu só vou utilizar o fato que eu já sei aqui, ó, que U vai ser o quê? ln de X agora, no caso da gente, tá? U vai ser ln de X. Ou seja, o Y2 vai ser X elevado a M vezes ln de X. Então, ó, no caso dos coeficientes constantes que a gente viu na semana passada, quando a gente tinha raízes repetidas, o que é que a gente fazia para achar quem era a segunda solução? Multiplicava a primeira solução que a gente achasse por x, ou por t, que dependia da variável que tivesse no problema. Aqui agora, em equações de Cauchy-Euler, não é por x que eu multiplico, é por ln de x. Entenderam? Só falta a gente mostrar que são LI e aí finaliza a aula. Vai, vamos lá. Então, como é que eu vejo que são LI? Também do mesmo jeito de antes. A gente pode olhar para o Wronskiano de Y1 e de Y2. Ele vai ser x elevado a m, certo? X elevado a m ln de x. E as derivadas aqui, aí vai ficar o quê? M x a m menos 1. E nessa outra parte, aí vai dar m x a m menos 1 ln de x, certo? Mais x elevado a m vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Aí fica x elevado a m sobre x, que é x elevado a m menos 1. Multiplica, cruzado, né? Vai ficar o quê? M vezes x elevado a m vezes x elevado a m menos 1. Então, repete a base e soma os expoentes. Aí vai dar x elevado a 2 vezes m menos 1, tá certo? Vezes ln de x. Mais ainda, ó, x elevado a m vezes x elevado a m menos 1. Então, mais x elevado a 2m menos 1. Agora aqui, no outro sentido, vai dar menos m, x elevado a m vezes x elevado a m menos 1, mesma coisa, ln de x. Então, vai simplificar esse termo aqui com esse termo de cá, deu apenas x elevado a 2m menos 1. Certo? Isso aí é diferente de zero, né? Isso aí é diferente de zero porque a gente supôs que o x era diferente de zero. Tá bom? Então, são LI. A gente começou lá no início de tudo supondo que o x era diferente de zero. Portanto, a solução geral vai ser o quê? Agora que eu sei que essas duas aí são LI. Aí vai ser y de x igual a lambda 1, x elevado a m, mais lambda 2, x elevado a m, ln de x. E agora é a mesma coisa, é só a gente aplicar na fórmula.
certo? Como exemplo, vamos fazer o exemplo da lista, certo? De novo, tá? Como é que era ele? Aqui, ó. X elevado a 2 vezes y são duas linhas, mais 3x y' mais y igual a zero. Vamos fazer agora, certo? Pensando nisso aí, certo? De modo que a gente veja ela como uma equação de Cauchy-Euler. Então a gente olha para a equação característica dela, acha a raiz e aí faz aquele mesmo processo de sempre, tá? Então, quem são quem são os coeficientes? O A é 1, o B é 3 e o C é 1. Então, a equação característica vai ser m elevado a 2 mais b menos a, então fica 2, né? 3 menos 1, mais c, então mais 1, igual a 0. Isso aí é a mesma coisa que m mais 1 elevado a 2 igual a 0, portanto, m tem que ser menos 1. M tem que ser menos 1, ou seja, quem é que é a minha única solução que eu sei aqui? Seria y1 igual a x elevado a menos 1. Ou no caso do outro, da forma que a gente fez na lista, t elevado a menos 1, certo? Seria assim que a gente acharia quem seria essa primeira solução se a gente não soubesse nada. Se não falasse nada, dava para fazer ainda assim. Por quê? Porque era uma equação que era de Cauchy-Euler. Agora, só tinha uma raiz, então só tem uma solução. Como é que eu acho quem é a outra? Só é multiplicar a solução que a gente achou por ln de x, como a gente acabou de ver. Tá? Não precisa mais agora fazer a redução de ordem, não, porque a gente já fez essa redução de ordem para o caso geral aqui, tá? Agora não precisa fazer mais, não. Então, a solução geral vai ser y de x igual a lambda1 x a menos 1 mais lambda2 x a menos 1 ln de x. Tecnicamente, né? É ln do módulo de x, né? Porque eu falei que o x era diferente de zero. Se eu falasse que o x ele era só maior que zero, aí ficava ln de x mesmo. Então, para ficar tudo bonitinho aqui, né? O que vai dar aqui no final é ln do módulo de x, tá? Aqui também vai ser ln do módulo de x. Aqui vai ser módulo de x, aqui vai ser módulo de x, blá, blá, blá. Módulo de x, módulo de x. Módulo de x, módulo de x, tá? Então, se eu falasse lá no começo de tudo que o x era maior que zero, aí ignora o módulo aí, que não ia fazer diferença. Tá? Mas se o x ele pudesse ser negativo, aí não faz sentido falar sobre ln de menos 1, por exemplo. Espera aí que a caneta bugou de novo. Não ia fazer sentido falar sobre ln de menos 1, de ln de menos 10, porque ln de número negativo não existe. Então, por isso que a gente bota o módulo aí. Beleza? Então, é isso por hoje. Na aula que vem, a gente vai revisar isso aí que a gente falou agora. Tá? Vamos falar sobre o caso de raízes imaginárias. Vamos ver o que a gente faz se as raízes, se elas forem complexas. E a gente começa a parte teórica de equações que sejam não homogêneas, para preparar o terreno para a gente estudar os métodos coeficientes a determinar e o método de variação dos parâmetros lá nas próximas semanas. Beleza, pessoal? Então, eu vou finalizar a gravação aqui. Se alguém quiser perguntar ainda alguma coisa depois, fica à vontade, tá?